Poucas situações geram tanta insegurança para um professor quanto perceber que a turma saiu do controle. Quando isso acontece, é comum pensar que a solução é endurecer a postura. Mas disciplina e autoritarismo não são a mesma coisa. E entender essa diferença muda completamente a forma de conduzir uma aula. Na educação física, disciplina não significa manter os alunos em silêncio o tempo inteiro. Pelo contrário, as aulas envolvem movimento, interação, conversa e tomada de decisões. O papel do professor é organizar esse ambiente para que a aprendizagem aconteça com segurança, respeito e participação de todos. Por isso, disciplina não deve ser confundida com rigidez. O professor não precisa levantar a voz para demonstrar autoridade, nem transformar qualquer comportamento inadequado em um confronto. Na maioria das vezes, uma intervenção feita no momento certo produz um resultado muito melhor do que uma punição aplicada quando o problema já se espalhou pela turma. Tudo começa com regras claras, como eu já disse. Os alunos precisam saber como a aula funciona, quais comportamentos são esperados e quais atitudes não vão ser aceitas. Quando essas regras são apresentadas desde o início e aplicadas de maneira coerente, a turma entende quais são os limites e passa a agir com muita segurança. Tem outro ponto de atenção. Nem toda situação exige a mesma resposta. Uma conversinha paralela durante a explicação da atividade normalmente pode ser resolvida com uma aproximação do professor ou um lembrete objetivo. Já comportamentos que colocam em risco a segurança dos alunos ou envolvem desrespeito exigem uma intervenção mais firme. A resposta do professor deve ser proporcional ao que aconteceu. Pequenos desvios pedem intervenções simples. Situações mais graves exigem uma atuação mais firme e imediata. Outra estratégia que costuma funcionar muito bem é evitar interromper toda a turma para corrigir um comportamento de apenas um aluno. Sempre que possível, faça a intervenção diretamente com quem precisa ser orientado. Dessa forma, a aula continua acontecendo e os demais alunos permanecem envolvidos na atividade. O próprio planejamento também influencia a disciplina. Quando os alunos passam muito tempo esperando para participar, recebem explicações longas ou realizam atividades pouco desafiadoras, a tendência é que a atenção diminua e os problemas de comportamento apareçam com mais frequência. Por isso, aulas bem organizadas, com boa distribuição do tempo e participação ativa da turma costumam reduzir muitos conflitos antes mesmo que eles aconteçam. Existe um cuidado que faz bastante diferença nessa situação. A corrigir um comportamento, concentre sua atenção na atitude que precisa ser ajustada e não no aluno. Evite rótulos, comparações ou situações que exponham o estudante diante da turma. O objetivo é corrigir o comportamento inadequado e permitir que ele volte a participar da aula, compreendendo quais são os limites estabelecidos. Existe mais um aspecto que fortalece a disciplina: a coerência. Quando o professor muda as regras conforme a situação ou trata comportamentos semelhantes de maneiras diferentes, os alunos percebem rapidamente essa falta de padrão. Com o tempo, isso dificulta a condução da turma. Ao longo da carreira, você vai perceber que a disciplina não depende apenas da personalidade do professor. Ela é resultado de um conjunto de atitudes: planejamento, organização, regras claras, intervenções proporcionais, coerência nas decisões e respeito na relação com os alunos. Quando esses elementos fazem parte da rotina, a turma entende o que se espera dela e o professor consegue conduzir a aula com muito mais segurança. No fim, esse é o verdadeiro objetivo da disciplina: criar um ambiente em que o professor consiga ensinar, os alunos tenham condições de aprender, participar e desenvolver todo o seu potencial.